Glória a Deus, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Mais um dia, Deus nos permitiu estarmos aqui, pela misericórdia de Deus, né, fazendo mais uma live. Pensa no pastor que não aguenta mais esse negócio. Nós faz com maior amor no coração, mas não tem coisa melhor do que estar reunido com todo mundo, tomar um café com vocês depois do culto. Meu Deus do céu, que falta que tudo isso faz. Mas entendendo os propósitos de Deus, entendendo que Ele cuida de todas as coisas, nós vamos, na medida do nosso melhor, oferecer o nosso melhor na medida do possível. E eu quero que você, onde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos. Quero convidar você a orar conosco, a clamar conosco. Nós vamos apresentar este culto, a qual domingo é o culto da família. Nós vamos apresentar ao Senhor e pedir que por mais uma noite Ele esteja conosco. Então feche os seus olhos, ora comigo no nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos em Sua presença para junto orarmos, bendizermos, exaltarmos o Teu santo nome. Foi o Senhor quem nos preparou essa oportunidade. Foi o Senhor quem nos abriu esta oportunidade para nós estarmos aqui. A Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor estará. Então eu clamo diante de Ti, Senhor, para que o Senhor por mais um dia venha estar conosco. Venha vir sobre cada vida, venha vir sobre cada coração. Venha vir, papai, no nome do Senhor Jesus, papai, sobre essa vida que está talvez aí sozinha na sua casa, sobre essa vida que está acompanhada dos seus familiares, sobre este lugar. Eu peço a Ti, enche-nos do Teu Espírito, Deus, enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua unção, que o Senhor venha habitar no meio dos louvores, que o Senhor venha habitar, Senhor Deus, aqui neste lugar. Usa, papai, conforme, Senhor Deus, a Tua vontade e o Teu querer. E a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Fique à vontade entre nós, papai. Ambiente de liberdade derramado aqui neste lugar, papai. Que haja um ambiente preparado, Senhor, para que nós possamos oferecer a cada um que entrar, papai, neste culto online, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, tocar e mover, papai, a cada coração. Assim nós te pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Glória a Deus, igreja. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és santo, Jesus. Eu quero que antes de começar, eu tenho que alcançar muitos corações, amém? Os irmãos que são da nossa igreja, vai lá no grupo da igreja, começa a dizer: irmão, corre lá no Facebook que o culto começou. Corre no Face que o culto começou, amém? Glória a Deus, Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso. Nós vamos começar clamando a Deus, pedindo para que Ele venha acender um fogo em nosso coração. E pode ter certeza, nós não podemos resistir ao poder deste fogo. Nós não vamos resistir. Nós não resistiremos. Oh, aleluias. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais. Acende o fogo. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei. Não há outro lugar onde acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei.
quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Própria vida, teu amor é melhor que a 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 própria vida. Nós cantaremos que o teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu nem controlarei. Quero mais de Deus. Quero mais de Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração. Diga, eu não vou parar aos teus pés, eu não vou parar, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo, tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo de Deus, o fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo, tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo de Deus, o fogo de Deus.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu não posso ficar de pé diante da sua glória. Eu não posso ficar de pé diante da sua glória. Eu sou teu templo. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. E caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse altar. Que a Deus em Israel, caia fogo do céu, queima esse altar. Pra esse povo, que a Deus em Israel, caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que a Deus. Há 3 anos e meio a chuva parou de cair em Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que por meio do profeta Elias, ele profetiza então, ele profetiza que haveria então um tempo de escassez. Mas depois, na hora que volta, também é o mesmo profeta Elias que faz a oração em cima do Monte Carmelo. Sabe o que eu entendo, queridos? Como diz a palavra do Senhor, Deus, Ele abre a ferida, mas Ele também é um Deus que sara. Tudo isso que vem acontecendo é para nós entendermos que para sarar, que para curar, é necessário o nosso clamor. É como o cego Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Às vezes nós estamos muito preocupados com as coisas da vida. Às vezes nós deixamos nos levar, como se a vida tivesse o poder de levar, e a gente fica então como se fosse a mercê, a deriva. Mas eu quero dizer para você: volta a dar o controle da sua vida para Jesus. Volta a dar o controle da sua vida para Jesus. Grandes coisas Ele quer fazer por mim,
Grandes coisas Ele quer fazer por você. Grandes coisas Ele quer realizar. Grandes coisas. Mas é necessário que o total seja nas mãos dEle. Igreja, precisamos entender. Jesus está cuidando de todas as coisas. Digite aí: eu creio, 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 eu creio. Há um poder sobrenatural que é maior do que aquele que governa a terra. Há um poder, porque a palavra do Senhor vai dizer que qualquer principado, que qualquer reino, que qualquer governo primeiro passa pelas mãos de Deus. O coração do rei está na mão de Deus. Para que o povo hebreu fosse liberto, a palavra do Senhor vai dizer que Ele mesmo endurecia o coração de Faraó. Precisamos entender, querido, que Deus Ele jamais perdeu o controle das nossas situações. Que Deus Ele jamais saiu do governo, do controle das coisas. Mas esse Deus é um Deus que está fazendo. Ele está operando. Pastor, eu não estou vendo. Calma. No invisível Ele ainda age. No invisível Ele ainda faz. No invisível Ele ainda opera o teu poder. Ele opera suas maravilhas entre nós. Sim, Deus. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Então caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus. Exalte o nome do Senhor onde você estiver. Oh, aleluia. Sim, Deus, Tu és santo. Oh, aleluia. O Seu amor é intenso, é forte. O amor de Deus. Eu digo para você que Ele nos ama, Ele sempre nos amará. O Seu amor é muito grande, o Seu amor é tremendo, o Seu amor é fiel. E talvez o inimigo vai querer soprar no seu coração de que você não é merecedor desse amor. Talvez o inimigo vai querer soprar no seu coração que você foi pecador demais, então você não merece mais esse amor. Quero dizer para você que a graça de Deus, ela vem sobre a sua vida, não para passar a mão no seu pecado, mas para te dar uma oportunidade. Como diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Ele nos amou. Ele nos ama. Ele sempre nos amará. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Diga, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Diga, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Jesus me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Jesus me ama. Ele
Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Só Tu és santo, papai. Que nós possamos entender que a Sua graça nos basta, papai. Que nós possamos entender que o Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não na fraqueza de viver uma vida de pecado, mas na fraqueza de entender que toda a fortaleza que precisamos está no Senhor. Só Tua graça nos basta, Deus. Só Tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. Santo Deus, Tu és maravilhoso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu para que Tu cresças, Pai. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, é o meu prazer. Tua presença, tua presença 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 é o meu prazer, Senhor. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, tu és santo, Jesus. Para encerrar esse primeiro momento de louvores ao Senhor, eu quero ministrar um louvor que sempre falou ao meu coração. Deus, Ele é escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero que você marque alguém nos comentários aí que precisa ouvir a voz do Senhor dizendo para ele que essa pessoa entenda que Deus é proteção. Nós só temos que agradecer, nós só temos que engrandecer, nós só temos que entender que existe um Pai que zela por nós. Esse Pai está cuidando de todas as coisas. Esse Pai cuida de todas as coisas, de todas as coisas. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem
vem, tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Deus, no teu colo altíssimo. Não há olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença que fiquem de pé, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto, Deus, eu me sinto tão seguro no teu colo. Sim, Deus, sim, Jesus. Não há nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, nem de pé diante de nós. E a tempestade na voz daquele que escudo para os que nele creem. Tem presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Eu quero falar sobre restauração. E eu quero, a partir da vida de Neemias. Então abra sua Bíblia no livro de Neemias. A partir do capítulo 1. Responde aí dentro de você, existe alguma área que é necessária restauração na sua vida? Seu casamento, sua família, seu emprego, um relacionamento. O que é que foi quebrado? O que é que foi destruído? Eu
quero falar um pouco do posicionamento que a igreja teve durante esses dias, durante principalmente o dia de hoje, que a maioria das denominações, até de outras religiões, estiveram jejuando e orando em favor da nação. Então eu acredito que quando a igreja se posiciona para fazer o que já era para fazer antes mesmo de acontecer alguma coisa ruim, o mundo espiritual, ele entra em batalha. Existem potestades do inferno querendo atingir as famílias, querendo atingir os relacionamentos, querendo atingir os casamentos, querendo atingir filhos, querendo atingir a economia, querendo atingir a todas as áreas. E quando nós nos posicionamos para orar, e essa oração com o intuito então de restaurar, com o intuito de colocar em prática aquilo que Deus nos chamou para fazer, pode ter certeza, há muitas batalhas. Capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que rasgaste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá.
como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê maneira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Eu quero orar, fazer um momento de oração nesse instante. Há dias em que o Senhor quer restaurar a sua igreja, quer restaurar o seu povo. E são dias em que nós precisamos entender que é dessa maneira que está acontecendo. Neemias, nesse instante, é colocado como um grande exemplo de alguém que esteve disposto a jejuar e orar por conta do propósito que a sua nação estava sendo destruída e assolada. Pai, nós estamos em sua presença nesta noite, Pai. Eu sou carente da sua presença, eu sou carente do seu mover, eu sou carente, Senhor, para que o Senhor venha me cobrir com a tua unção. Como nós já cantamos hoje aqui, que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais. É a tua palavra que diz em João 3,30: importa que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Pai, clamamos a ti, Senhor, para que esta palavra venha chegar em lares que provavelmente estejam destruídos, separados, rachados. Oramos para que o Senhor venha com o seu poder e a sua glória trazer, Senhor Deus, restauração para essas vidas. Pai, eu clamo a ti, usa-me nessa noite de uma maneira, Senhor, que as pessoas venham ser edificadas pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, e que a sua vontade venha se cumprir, a sua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor no livro de Neemias conta a história de um homem que cativo estava no palácio do rei Artaxerxes, na fortaleza de Suzã. Pastor, fala a minha língua. Um homem que estava numa terra que não era sua, levado para trabalhar em um lugar onde ele não foi ali porque ele entregou um currículo e chamaram ele para trabalhar, mas ele estava servindo ao rei. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias recebe a visita de alguns dos seus irmãos judeus, e nessa visita o relatório que os seus irmãos passam é o seguinte: olha, a nossa terra, Jerusalém, está sendo assolada, os muros estão sendo derrubados e o pouquinho que resta está rachado, está fendido, está queimado. Então ele recebe essa notícia e a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ele se compadece pela situação dos seus irmãos. Muita gente tem falado nesses dias a respeito de olhar para fora de nós, de olhar no ambiente onde não apenas o meu bem-estar importa. A palavra vai dizer que Neemias, ele está ali no palácio daquele rei, e a palavra vai dizer que Neemias, ele é copeiro do rei. Em outras palavras é o seguinte: Neemias, ele tinha acesso à comida, Neemias, ele tinha acesso à bebida, Neemias, ele tinha acesso à cozinha, Neemias, ele tinha acesso a alimentos. Então, trocando aqui mais simples para nós, eu quero dizer para você que Neemias, ele não estava padecendo necessidades fisiológicas, físicas, necessidades simples de um ser humano. Ele tinha o que comer, ele tinha onde beber e ele tinha um lugar para dormir. Muitas vezes nós precisamos entender que ao compadecer da causa dos meus irmãos, eu preciso sair da minha situação e me colocar no lugar deles. Como eu disse, Neemias, ele tinha do melhor oferecido para ele, porque antes do rei comer, ele precisava comer antes do rei, ele precisava beber antes
antes de fazer do rei comer qualquer coisa, tinha que passar pela boca de Neemias, para que então fosse levado ao rei. Então eu acredito que essa serventia que Neemias tinha era até um certo privilégio, porque não privava ele das suas necessidades básicas. Então Neemias estava bem, mas a palavra vai dizer que ele recebe uma notícia, e essa notícia é: olha, a cidade dos seus pais está assolada, a nação está sendo abatida, os muros estão sendo queimados, as portas estão sendo queimadas, os muros estão sendo derrubados e rachados. A palavra vai dizer que Neemias, ele recebe essa palavra, e quando ele recebe essa palavra, no versículo 4 de Neemias 1 diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E diz assim, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Neemias, ele recebe a palavra, se entristece, porque ele se compadece da causa dos teus irmãos. Muito eu tenho falado há muito tempo, nem todo aquele que está na mesma casa está na mesma causa. Neemias não estava na mesma casa que os seus irmãos, mas mesmo estando distante, ele ainda conseguia se colocar na mesma causa que os seus irmãos. É isso que nós precisamos entender nos dias de hoje. Talvez a sua vida hoje está estabilizada, está estabelecida, tem arroz, tem feijão para comer. Só que nós precisamos orar e prestar atenção que o Senhor tem passado recados que talvez alguém esteja passando necessidade, recado de que talvez alguém esteja passando por uma situação a qual é pior que a sua. E às vezes a gente se prende na nossa situação dizendo: tá bom como a gente tinha para uma das famílias, e eu tinha um pacote de arroz, eu tinha um pacote de feijão para a minha família. Então a pastora chegou e falou para mim: não, amor, pode dar para eles que Deus vai prover. Então eu creio que Deus vai prover, e amanhã vai ter arroz na minha casa, porque achar que eles iriam conseguir um alimento em um outro lugar. Como é que eu posso despedir alguém sem abençoar? E eu posso abençoar. Nós precisamos entender nesses dias a parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar ao nosso redor e ver. Quando eu falo de Deus, a gente vai deixar de clamar apenas quando a porta se fechar, apenas quando a enfermidade bater na porta, apenas quando as dificuldades chegarem. Jejum, oração, clamor e intercessão precisa ser um estilo de vida aplicado todos os dias. Nós fizemos sim, nós participamos, são usadas na minha vida. Neemias estava com as coisas estabilizadas na sua vida, entre aspas. Porém o mais importante, ele julgava que não estava bem, que por mais que a sua família, os seus familiares, que por mais que os seus irmãos judeus estavam longe, o seu coração estava lá, o seu corpo estava presente ali no bem bom, entre aspas. Porém ele estava clamando. Ele chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como foi essa oração? Ah, Deus, porque o Senhor tem que fazer mesmo? Não. Ah, Deus, porque eu... Não. Ele começou: a Deus, Deus dos céus, Deus grande, Deus terrível. Neemias primeiramente reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Neemias reconhece que Deus, ele não tem a obrigação de fazer nada, mas Neemias reconhece que aquele clamor pode mudar a história. A palavra vai dizer que ele começa na sua oração a dizer o seguinte: estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Ele não se coloca na condição nem de filho, ele se coloca na condição de servo. Ele se diminui, pois entende que a grandeza de Deus está acima dele. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 7: de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Neemias estava reconhecendo que a nação pecou. Neemias estava reconhecendo que a nação errou.
Hoje, no momento da minha intercessão no relógio de oração, o Espírito Santo não conseguia mover minhas palavras simplesmente para que a pandemia viesse se espalhar, mas o Espírito Santo colocava palavras na minha boca de arrependimento, palavras para que pudéssemos então nos incentivar à santificação, a nossa mudança de caráter, a nossa mudança de atitude. Porque não adianta eu clamar, ó Deus faz, se a gente não se posiciona como é devido. Então eu começava a orar e o Espírito Santo ia falando para mim: comece a orar falando para a igreja se santificar, peça para que o meu povo verdadeiramente se converta, peça para que os pecados venham ser abandonados. São dias que está num cumprimento muito literal a palavra que diz lá em 2 Crônicas 7:13, que está sendo temática para o jejum de hoje, mas que está sendo temática há tantos meses. Deus tem falado para nós, e talvez a gente estava com os olhos fechados, os ouvidos fechados, e não estava percebendo que Deus estava avisando algo. 2 Crônicas 7:13 diz: e se eu fechar os céus de maneira que não haja chuva, e se eu enviar o gafanhotos para que se consuma a terra, e se eu permitir que a peste entre no meu povo. Deus, ele já estava dizendo e já estava avisando faz tempo, para se cumprir o que? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha aqui, humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Querido, se o nosso clamor não tem a ver com essas 4 coisas aqui, humilhar, orar, buscar a face e converter dos maus caminhos, não vai chegar cura para a terra. Não vai chegar cura para a terra. Nós não entendemos que a igreja é um termômetro, que a igreja é a representante do Senhor aqui, a igreja é a esposa do Cordeiro. E às vezes a gente está dizendo: não, porque o problema está no chinês, porque o problema está no governo, porque o problema está não sei o que, porque o problema está nisso, está naquilo outro. Não, o problema às vezes está numa igreja que ainda não se posicionou como era para se posicionar, numa igreja que ainda não jejuou como era de se jejuar. Hoje, que dia é hoje? Dia 5 de abril. Dia 5 de abril, é o 4º mês do ano. Pergunto para você: quantos jejuns você fez esse ano? Responde aí. Aí Jesus, ele vem, e Jesus na sua obra aqui na terra, a palavra vai dizer que Jesus chegava a alguns lugares. Jesus uma certa vez foi expulsar um demônio, e ele diz para aquela galera que está junto: ó, essa caça de demônio não sai senão com jejum e oração. Se a igreja é representante do Cordeiro na terra, se a igreja se diz portadora dos dons espirituais, se a igreja se diz parecida com Cristo, como é que nós vamos acreditar que por conta de um jejum que está fazendo, no primeiro jejum no ano, nós vamos ser realmente quem era para a gente ser? Entende? Quanto desse clamor, quanto dessas palavras que a gente lê esses dias, porque no Facebook agora todo mundo virou crente. Não tem mais ninguém rebolando, não tem mais ninguém fala: não, agora todo mundo manda versículo, gente. Aleluia. Pastor, é ruim isso? Não, é muito bom isso. Mas eu fico pensando: é só na hora que a aguinha bate na bunda que a gente vai virar crente? Não pode ser assim. Deus permite justamente que uma situação se torne calamitosa e mundial, para que a igreja venha perceber, como eu preguei aqui na quinta-feira, que às vezes existem ossos que estão sequíssimos, e por estarem sequíssimos e enterrados, a gente diz: ah, isso aí não fede, não cheira, eu não vou mexer nisso. Não, são dias em que o Senhor permitiu tudo isso, para que as nossas estruturas fossem tocadas, para que nós verdadeiramente, não no dia 5 de abril de 2020, a gente jejuasse, mas que em todo tempo a nossa vida cristã se torne uma cultura de oração, uma cultura de clamor, uma cultura de intercessão, uma cultura de leitura bíblica. Não apenas quando a coisa se fecha, mas quando estiver bem, quando toda essa pandemia ir embora, quando toda essa situação ir embora. Será que você vai estar desejoso de estar na casa do Senhor? Tem gente que nunca vem na igreja e fala: nossa, que pena que a igreja está fechada, mas quando estava aberta não vinha. Oxi. A gente tem que perceber então que às vezes o problema não está na doença. Muitas vezes Deus está permitindo que as pessoas sejam tocadas no sentido de uma enfermidade no físico, porque na verdade a enfermidade mais grave está no espírito.
Sabe por que tudo isso? Que quando Jesus vier nas nuvens, Ele vai vir buscar uma igreja verdadeira. Apesar que a igreja falsa não vai nem ouvir as trombetas, creio eu assim. Queridos, e é muito sério o que nós estamos vivendo nesses dias. Precisamos entender que se a gente for voltar lá em Mateus, a partir do capítulo 24, que Jesus começa a falar a respeito dos últimos acontecimentos, Ele começa a fazer algumas narrativas. Ele começa a falar sobre Ele vai dar exemplo de que pelo menos 50% daqueles que se dizem do mesmo grupo, que aqueles que se dizem da mesma causa, eles só estão na mesma casa, mas provavelmente ainda não conseguiram compactuar na mesma causa. A palavra vai... Essa porcentagem eu acredito que é uma porcentagem assustadora. Mas quer saber? Não é o desejo do meu coração, eu acredito que também não seja o desejo de Deus, que metade das pessoas, os olhos, a palavra do Senhor vai dizer que eu acredito que esses olhos, apenas os olhos que estão fixos primeiramente nas coisas espirituais, vão ver o Senhor assentando sobre as nuvens e buscando a sua igreja. E talvez será um dia muito triste para muitas pessoas, triste para muitos líderes que deixaram de pregar a verdade, que começaram a almofadar as suas mensagens, líderes que entenderam que talvez, porque não é bem assim. Muitas vezes o pecado de Neemias, ele volta a sua oração, ele volta o seu clamor dizendo: ó Pai, a gente fez tudo de errado, a gente quebrou o concerto, a gente fez isso e aquilo outro. E às vezes a gente não orou o ano inteiro, agora chega assim: Deus, porque o Senhor tem que sarar a nação. Deus quer sarar você, Deus quer curar você, Deus quer converter você, Deus quer mudar você. O problema do mundo não é o coronavírus hoje. O problema do mundo é a arrogância e a certeza de que nós estamos no caminho certo, e Deus muitas vezes quer transformar dentro de nós. Se o seu maior temor não é temer a Deus, querido, alguma coisa está errada. Se o teu temor é apenas de uma enfermidade, alguma coisa está errada. Porque eu vou me prevenir, quero passar álcool nas mãos, eu quero limpar. Mas é como diz a palavra do Senhor, o Senhor está procurando aqueles que têm um coração puro, não mãos limpas. Porque não adianta ter mãos limpas e o meu coração continuar a desejar coisas que não, e o meu coração continuar a fazer, e a minha mão vai dizer no versículo 10: e esses ainda são os teus servos e o teu povo, que rasgaste com a tua grande força e com tua forte mão. Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O que eu entendo por isso? Embora Neemias tivesse se compadecido daquela causa, ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele chorou por Israel. A palavra vai dizer: não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo. Neemias percebe uma oportunidade. Nós precisamos entender que oportunidades, elas vão surgir. Nós precisamos entender que Deus está preparando uma oportunidade, não apenas para que você venha jejuar e orar. Esse é o primeiro passo. Agora também era necessário ação. Então não adianta, a igreja pode se mover durante um dia inteiro, 24 horas orando e clamando, só que se não tiver ação, se não tiver mudança nas nossas atitudes, se não tiver mudança no nosso comportamento, eu posso falar para você, querido, se não tiver transformação interna, que não sejamos hipócritas de clamar para que Deus venha mudar a situação externa. Neemias percebe uma brecha para que ele possa ir até Israel. Ele percebe que o rei está preocupado com ele e aproveita aquela situação para pedir que o rei venha liberar ele para ir até Jerusalém. Com muita ousadia, ele também pede cartas para que cada cidade que ele chegasse, iriam liberando até ele chegar no lugar que ele queria. Eu entendo que Neemias, naquele instante, depois de jejuar e orar, ele espera
porque ele sabia que Deus iria dar a oportunidade perfeita para que ele pudesse fazer alguma coisa em favor do seu povo. Oração é algo muito precioso, é algo que move a nossa vida espiritual. Oração acompanhada de jejum e leitura bíblica, então, meu Deus do céu, é algo poderoso. Mas a palavra vai dizer que fé sem coloquei. Então não adianta nada, pedimos a Deus aquilo que nós precisamos, mas você precisa entender também que oração também é o meio que Deus se utiliza para pedir de você aquilo que Ele quer. E às vezes a nossa oração se tornou um monólogo. O que é um monólogo, pastor? É quando apenas você fala e você fica lá, não, Senhor, é isso, aquilo outro, e pá, e faz, e isso. Mas muitas vezes nós não damos liberdade para que Deus venha falar com a gente também. Não estava pedindo uma direção? Você não estava pedindo para que Deus pudesse falar com você? Então continua na intimidade, porque Ele também quer falar com você. Nós precisamos entender que a igreja precisa de intimidade com o Senhor. A igreja precisa nesses dias ter a sensibilidade nos seus ouvidos de ouvir as instruções que Ele tem para nós. A igreja precisa de sensibilidade no coração, de entender aquilo que Ele quer que a gente faça. E aquilo outro é igual você está falando com Deus. Espere, porque Ele tem uma resposta para a sua vida. Comece a meditar na palavra do Senhor. Comece a clamar para que Ele venha dar visões para você. Comece a clamar para que Ele venha abrir os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvi-lo. A palavra vai dizer que Neemias, ele aproveita a brecha e o rei então o libera. E quando ele chega lá, quando ele chega em Jerusalém, o cenário a qual realmente ele encontra as portas queimadas, os muros fendidos. O que isso significa, pastor? Ele chega em um lugar, a cidade estava sendo saqueada. As mulheres estavam sendo estupradas, os filhos estavam sendo levados cativos, porque os muros estavam destruídos, fendidos, e as portas estavam queimadas. A galera diz assim, nós vamos fazer porque a nossa cidade precisa estar protegida novamente. O que são os muros, pastor? Os muros são o nosso coração. É por isso que o salmista vai dizer assim: se for guardar alguma coisa, guarda o coração. Salmista não, Salomão. Guarda o coração, porque dele provém as saídas da vida. Entende? Saída, entende? Muitas vezes coisas ainda não estão no eixo que a gente precisa, porque o nosso coração está quebrado, está ferido. E a gente está achando que, mais uma vez, que o problema está na doença. Não, Deus quer mostrar em toda essa situação que o problema não é uma doença, que o problema muitas vezes é uma igreja que ainda não tornou o coração como o coração de Deus. É um coração muitas vezes endurecido, um coração de pedra, um coração que está disposto a sempre criticar, um coração que está disposto ao invés de se unir. Interessante, você vai em outras religiões, eu percebo, meu Deus do céu, parece uma harmonia tão grande. Aí você vai para a rede social, é o pastor que diz, porque não sei o que tal, porque aquele lá é juiz de não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, que igreja é essa? Será que Deus não está permitindo isso para nós percebermos que a igreja precisa estar no mesmo propósito? Que a igreja precisa se alinhar, e onde está o manual para que a igreja venha estar? É apenas um Bíblia. E todas as vezes que as igrejas, que os líderes, que os pastores, que os ministros fogem da Bíblia e começam a contar lorotas para o povo, e começam a profetizar aquilo que Deus não mandou profetizar, e começam a dizer aquilo que Deus não mandou dizer, eles fogem das escrituras sagradas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que essa escritura é o suficiente. Se há tanta heresia, se há tanta dissensão, é porque nós não estamos de conformidade com a palavra, pois a palavra vai dizer que Deus não é Deus de conformidade.
confusão. Nós precisamos então voltar os nossos olhos, a nossa atenção à palavra do Senhor. No Salmo, no capítulo 1, no versículo 1, Salmo 1, versículo 1 vai dizer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação correta. Se talvez ainda não está tendo fruto, se talvez ainda não está, talvez ainda nem nasceu uma árvore, provavelmente é porque ainda não aprendemos a meditar de dia e de noite na palavra. Muitas vezes nós ficamos contentes e alegres porque alguém colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus é contigo. Eu não estou dizendo nada, eu gosto de interceder, eu gosto de orar, eu gosto de profetizar. Mas eu sempre digo, se você não complementar a sua vida, não adianta você ficar recebendo profecias, se a maior profecia liberada e revelada, nós não tivermos interesse de buscar ela. Eu amo orar, eu amo interceder, eu profetizo, eu coloco em prática os dons espirituais. Mas eu digo, existem muitos por aí que estão satisfeitos apenas de receber a palavra por tabela. E quando eu recebo por tabela, eu corro um grande risco de não receber a mensagem na essência e a verdade que Deus queria transmitir. Como assim, pastor? É como um telefone sem fio. Lembra da brincadeira? Telefone sem fio? Junta ali uma roda ali, uma linha assim. Aí o fulano fala assim: ó, o pato caiu na lama. Na hora que chega do outro lado, pode ter 5 pessoas, mas na hora que chega do outro lado, tá, a centopeia tomou banho. O pato caiu na lama, a centopeia tomou banho. A palavra vai dizer que o profeta é sujeito, o espírito é sujeito ao profeta. E eu não buscar aqui, pode ter certeza, a igreja vai se tornar, quando eu recebo profecias, isso me fortalece, me edifica. Mas depois que eu recebo, querido, eu dobro meu joelho e diz assim: Pai, confirma na tua palavra tudo aquilo que o teu servo disse para mim. Porque a palavra do Senhor é luz, porque a palavra do Senhor é bênção. Às vezes, como acho que todo mundo já viu a história lá, já passou até no Ratinho, que um pastor de uma igreja pequena, numa cidade pequena, ele leu o livro de Oséias, e no livro de Oséias o problema já começa aí, porque se as escrituras precisam ser lidas, e a gente às vezes tem dificuldade até de ler, eu costumo dizer que se realmente a gente lesse a Bíblia como a gente diz que lê, a gente iria até ler e escrever mais corretamente. Então, naquela cidadezinha, o pastor leu lá o livro de Oséias, e teve um trecho que ele diz assim: ó, pega uma mulher e adultera. O trecho está escrito: pega uma mulher adúltera. Porque a nação, o safado, bandido desse pastor, ele escolhe uma mulher ainda casada no meio da igreja e diz assim: ó, que Deus mandou eu adulterar com você. Olha a que ponto nós chegamos de não entendermos os princípios da palavra do Senhor e pegar às vezes texto fora de contexto. Nem é o caso é que nem para ler direito. E o repórter que foi lá, não, o repórter diz: não, está dizendo assim, ó, você pega uma mulher adúltera. Não, pega uma mulher e adultera. Já estava tudo preparado, e a falta de conhecimento daquela mulher e até do marido, que eu não vou nem desmembrar comentários sobre esse homem, estavam todos de acordo que a mulher precisava se deitar com o canalha daquele tiozinho que se diz pastor. Um vagabundo para mim. Então chega toda a equipe de reportagem e desmascara ele. Não foi nem a igreja, olha que situação. Porque se alguém realmente estivesse de acordo com a palavra, ele ia falar: pastor, isso aí está errado, porque o apóstolo Paulo está dizendo, porque a gente não pode, porque nos 10 mandamentos está dizendo, não adulterarás, porque Jesus disse, cada um pega e tem a sua esposa, porque o apóstolo Paulo... não, mas o contentamento com aquilo que eu recebo de tabela faz com que a igreja sofra. O próprio Oséias vai dizer em Oséias 4:3: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí acabou toda aquela lorota, e a mulher que estava pronta para trair o marido, e até o marido besta
que estava disposto a aceitar aquela situação. Eu falei, meu Deus, que situação. Parece comédia, mas eu falar para você, é para chorar e muito. Para chorar e para chorar muito. Voltando para a gente terminar a palavra, Neemias ele chega e ele tem um plano e ele convoca homens para que possa reconstruir. Os muros estão destruídos, ou seja, o coração do povo está corrompido nesses dias. Então o Senhor está dizendo, se o coração estiver corrompido, não adianta, vai continuar vulnerável. E qualquer coisa que assolar o mundo, também vai assolar a quem estiver com o coração rachado. Que Neemias ele vai àquele plano, e quando ele vai naquele plano, a palavra... Eu quero dizer para você que todas as vezes que você se posicionar em favor da restauração de alguma coisa, em favor da restauração da tua casa, do seu casamento, da tua família, do seu ministério, do seu emprego, restaurar qualquer área da sua vida, não te assuste se pessoas se levantarem para dizer, não, porque será que é de Deus isso? Não, porque isso não, Deus não deve estar no meio disso não, porque não, e vão tentar te impedir, vão tentar te segurar. Querido, vide que Deus que mandou restaurar, então receba a restauração no teu casamento, receba a restauração na tua casa, receba a restauração na tua saúde, receba a restauração. Aleluia. O propósito de Deus nunca foi dividir, nunca, mas sempre de ajuntar, para que nós possamos entender. Os muros são levantados, e mesmo com todas as tentativas de Sanbalat e Tobias de tentar ali sabotar, no final os muros foram reconstruídos. Eu quero que você entenda uma dessa pregação dessa noite: jejum, oração, clamor e choro fazem parte neste momento, mas se você não aproveitar a oportunidade para também agir e colocar em prática os princípios que Deus já te ensinou, as coisas vão permanecer. Apenas se chatear porque está acontecendo alguma coisa ruim, isso não vai mudar nada. Mas a fé, desde o início, a minha oração é para que o Senhor venha restaurar, venha reestabelecer, papai. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer com que o nosso Senhor segundo o seu coração. Disposta a jejuar e orar, e embora seja base, embora nós precisamos envelopar tudo isso com as nossas ações, com as nossas obras. Eu sei que Deus levante como uma igreja genuína, como uma igreja que age, como uma igreja que clama, mas também uma igreja que é enviada, e uma igreja que faz conforme a sua vontade. Que a sua igreja, papai, se torne uma igreja que entenda, papai, que as obras não são feitas apenas na teoria, que obras só podem ser feitas, Senhor Deus, na ação. E com Neemias eu entendo isso, que ele não ficou apenas, Senhor Deus, não ficou apenas orando, não ficou apenas clamando, não ficou apenas jejuando. E embora isso seja importante, embora isso seja necessário, nós ministramos já nessa semana dizendo faz outra vez, mas nós continuamos clamando faz outra vez, faz outra vez. Nós continuamos dizendo para o Senhor faz outra vez. Nós continuamos dizendo para o Senhor faz de novo, faz de novo, faz de novo. Nós continuamos a dizer, papai, que o nosso coração se volte a ser um coração segundo aquilo que o Senhor quer. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez,
como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de amada em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso pegar. Fica tudo colorido, fica tudo colorido. Então faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, e clamamos para que cada oração feita neste dia, para que cada jejum feito neste dia venha surtir, Senhor Deus, o efeito necessário. Mas também pedimos, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a, como Neemias, não apenas chorar, clamar, orar e jejuar, mas também nos posicionar, papai, e colocar em prática tudo aquilo que eu posso fazer. Que o Senhor venha nos dar ousadia, capacidade e as ferramentas necessárias para que nós possamos reconstruir, papai, reconstruir. Que possamos reconstruir, papai, segundo a essência, segundo a base, segundo o início. Então que a sua igreja volte à essência, que a sua igreja volte à simplicidade. Que todo estrelismo gospel
que tudo aquilo que se tornou suntuoso, se tornou apenas, papai, preocupado numa aparência, caia por terra em teu nome, mas que prevaleça a essência, que prevaleça, Senhor Deus, um povo humilde, zeloso e de boas obras, que não deixe nada e nem ninguém, Senhor Deus, impedir com que esses propósitos venham ser realizados na nossa nação, que a sua igreja seja sarada, que não apenas pessoas com contágio venham ser saradas. Nossa oração é essa sim, papai, mas que primeiramente o nosso espírito esteja também curado e sarado. Faz outra vez sobre nós, restaura a sua igreja, para que no dia que o Senhor vier nas nuvens, a sua igreja esteja adornada, preparada, limpa, cheirosa, Senhor, para encontrar, Senhor Deus, o nosso noivo, e que nossas lâmpadas estejam cheias de azeite. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com a sua igreja, e com ela permaneça não somente hoje, mas para todo sempre. Só vocês que estão aqui e aqueles que estão em casa vão dizer bem forte: amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para você em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor